Bom, retomando então de onde a gente estava, cada palavra eu associo a uma imagem ou a um significado. Então, a faca, que eu tenho a imagem faca e eu tenho a letra F, é diferente de eu ouvir o som Fá, que eu não associo com alguma imagem, e que de repente o mais próximo poderia ser fã, e ainda assim fã soa diferente e escreve diferente, eu associo alguma imagem, mas não é o mesmo Fá de falar a faca e não lembra a letra F de faca. Então, se cada palavra eu associo com uma imagem ou com um significado e Fá não tem imagem, fã seria o mais próximo e ainda assim fã, para eu escrever fã com acento ou fã F-A-N, ainda assim é diferente de F. Então, na cabeça da criança, quando está se formando o F de faca e eu tenho que falar Fá, eu tenho que associar esse Fá com F de faca, a criança às vezes ela leva um tempo para conseguir então fazer essa diferenciação de Fá e Vá, por exemplo, porque Fá e Vá não tem imagem, a imagem mais próxima que ela tem é quando ela mexe, faz a leitura labial, então na hora de pronunciar o som Fá e Vá, aonde o dente encosta nos lábios para sair o som de Fá ou Vá. E por isso que a criança às vezes acaba confundindo. Qual que era esse Fá ou Vá que eu ouvi é referente à faca ou à vaca e por isso essa confusão. Então, o F é diferente da letrinha V e aí eu escrevo o som que parece igual na hora que eu vou escrever e às vezes então por isso pode justificar essa troca de letrinhas na hora que for escrever, ok? Então, lembra sempre que o Fá e o Vá não tem imagem, mas que se eu for associar, então, conforme eu for explicando para a criança ou mostrando para a criança que aquele Fá é de faca, é correspondente à faca, e o Vá é correspondente à vaca, conforme ela vai conseguindo diferenciar o som de Fá e Vá, que parece na mente dela que é a mesma coisa, que é igual, ela também vai conseguir então diferenciar quando escrever com a letra F e quando escrever com a letra V. Percebam que quando a gente escreve sol, escreve arco-íris, a gente tende a escrever com o que parece do que a gente escutou. Então, aqui é meu sobrinho de 6 anos começando a escrever, onde ele escreveu sol com a letra U e arco-íris, né? Dessa forma, não colocando a letra R, porque eles ainda não têm, então, essa consciência do som da letra para associar que o som que ele ouviu corresponde, então, àquela letra que ele precisa escrever, ok? Então, como que fica a boca quando a gente fala vá e fá? Se você quiser pronunciar fá e vá, você vai ver que o dente toca então nos lábios na hora de fazer a pronúncia, e aí esse fá ou esse vá, então toca no lábio inferior e essa pronúncia ou esse mexer da boca parece igual, por isso a criança pode fazer essa confusão. Então, pensando aqui quais são os outros movimentos também que aparecem, que de repente o som pode se confundir quando eu estou fazendo uma leitura labial, então associando então o que eu vejo com o que eu ouço, é onde a gente começa a entender por que um dos motivos que pode ser porque uma criança pode confundir o que é o Fá do que é o Vá, tá? Quando a letra F, quando usar a letra V. Bom, dito isso, visão e vista a gente já tinha explicado. Visão não é somente a acuidade visual, e sim a vista. Se eu fizer um exame de vista, estou sim só pensando na acuidade visual, mas dizer que uma pessoa tem acuidade visual 20/20, ou dizer que uma pessoa tem uma boa vista, não quer dizer que ela tem uma boa visão, ou seja, a visão é um processo de aprendizagem contínua, onde o cérebro está captando e interpretando as informações sensoriais que ele recebe do meio ambiente e esse processo, então, de visão é aprendido. Isso precisa ficar bem claro. Então, visão é a maneira como o cérebro toca o mundo e é a maneira, então, como a gente é capaz de interpretar as informações que a gente recebe do meio externo. Aqui eu tenho uma representação de V1, V2, V3, V3A, V4, V3 ou VP, córtex temporal inferior,
lobo temporal, as áreas, então, tálamo, as áreas que são mais importantes no processamento visual. Então, e aqui eu tenho uma demonstração, uma imagem que mostra essas subdivisões, então, do córtex visual, pensando nas subdivisões funcionais e que cada área vai processar paralelamente as informações, então, que são recebidas através dos olhos. Então, a informação vem através dos olhos, vai para a CGL, CGL para V1, ou córtex visual primário, e de lá, então, ele vai para V1, V2, V3, V4, V5, e vai, então, a cada parte, cada uma dessas áreas fica responsável pelo processamento de uma determinada função da informação. Então, em primeiro lugar, eu preciso ter um registro da imagem e, por último, eu tenho uma ação, reflexão, um movimento, uma resposta esperada para esse registro. Dentro desse registro, eu tenho em segundo passo a memória ativada, a emoção ativada envolvida e o quarto, que é um estímulo ou um pensamento para eu ter uma ação ou um movimento. Então, eu registro que um leão ele pode ser nocivo, que ele pode fazer mal, que ele pode ser uma ameaça para um ser humano. Então, fica registrado isso, que o leão é uma ameaça. Então, toda vez que eu ver um leão, se eu encontrar um leão na minha frente, vai ativar essa memória, que a emoção relacionada é de perigo, é de medo, o pensamento que pode vir é de medo, é de luta, é de fuga, de corra, que o leão está vindo porque ele é perigoso, e aí sim a minha ação ou movimento, ou minha resposta vai ser sair correndo porque eu vi o leão. Agora, se eu gravar, o leão é um animal fofinho, dócil, meigo, na minha memória a emoção que vai ficar registrada é que leão não precisa correr, quando vê leão você pode ir abraçar o leão, logo se aparecer um leão, o pensamento que vai vir na minha mente é um registro de que leão é fofinho, eu posso lá abraçar o leão, e aí eu posso até, então, quando ver o leão, ir em direção ao leão sem sentir nenhum medo. O que vai acontecer depois, não sei. Mas então, entenda que para a mesma situação eu posso gravar um registro de uma memória favorável ou desfavorável e a minha consequência, então, de ação, o que eu vou fazer depois disso, depois de eu ver uma imagem, de eu registrar uma imagem que está associada a um pensamento, a uma memória, a uma emoção, esse pensamento, essa memória vai fazer com que eu tenha alguma ação. Essa ação, se positiva, se em direção ao registro, se em direção ao objeto, ou se em relação a uma fuga, a uma a ignorar esse objeto, ou até então a fugir desse objeto, então essa tendência, qual a resposta que o indivíduo vai ter, vai depender muito então de qual registro que se formou em memória e emoção, em pensamento em relação àquela primeira imagem vista. Então, toda a imagem que a gente vê forma uma experiência que a gente vai gravar como positiva, negativa ou neutra, e aí sim a gente tem então depois uma ação, um movimento, uma resposta em relação àquilo que a gente viu. E aí, essa resposta eu sempre consigo modular de acordo de como eu estou modulando, então, esses meus pensamentos e emoções, essas minhas memórias. Por isso que existe o que a gente chama de ressignificar um acontecimento, ou então reprogramação mental, vocês vão ouvir nesse termo, porque a gente consegue acessar aquela história, a gente consegue, é capaz de reviver aquilo que aconteceu, mas sem sentir a mesma dor daquele acontecido. Contar o que aconteceu, mas sem que a gente tenha aquele mesmo vínculo de dor do que aconteceu lá atrás, e conforme você faz isso, você vai ressignificando coisas que aconteceram no passado, para que no futuro isso deixe de acontecer, ou que isso fique repetindo acontecimentos que são dolorosos na vida de uma pessoa, justamente porque a gente se prende a esses padrões de emoção e aí a gente não consegue então seguir adiante, justamente porque a gente não tem consciência do quanto esse pensamento ou esse registro ficou na memória e acaba gerando um estímulo negativo ou um estímulo então de uma reação instintiva ou até mesmo de uma reação reflexa, como eu falei dos reflexos primitivos, onde a gente nem tem consciência de que a gente está respondendo daquela forma diante de alguma imagem ou de algum acontecimento que a gente está vivendo, ok? E é preciso que a gente fale também quais são os caminhos, então, principais que a informação visual, depois que chegar na retina, a informação visual passa pelo nervo óptico, passa pelo quiasma óptico, passa
para o CGL, do CGL vai para a radiação óptica, que vai para o córtex estriado, tá? Ainda existe outras áreas importantes que são o hipotálamo, que regula nosso ciclo circadiano e faz também o ajuste dos hormônios em relação ao ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de dormir e acordar, a área pré-tectal, que faz o reflexo, o controle de reflexo das pupilas em relação à luz, e o colículo superior, que vai orientar os movimentos da cabeça e dos olhos. Portanto, quando uma criança não consegue movimentar dissociado, ou seja, separado o movimento da cabeça e dos olhos, quando eu estiver trabalhando para ensinar a criança a movimentar somente os olhos e manter a cabeça parada, pode ter certeza que eu estou trabalhando também ativando essa área que se chama colículo superior. Então, só para relembrar também aqui a estrutura dos olhos, aqui é uma vista dos olhos de perfil. Então, aqui eu tenho esclera, coroide, retina, córnea, íris, pupila, cristalino e os músculos ciliares como principais estruturas nos olhos, né, no globo ocular, onde a esclera é a camada mais externa dos olhos, a coroide é a camada intermediária, a retina seria a tela onde se forma a imagem, a córnea localizada na frente dos olhos, como se fosse uma proteção mesmo, uma tampinha protetora ali dos olhos, a íris como a parte colorida, a pupila sendo uma abertura para entrada de luz, o cristalino, uma lente convergente. O cristalino, então, é a estrutura que funciona como uma lente, e o cristalino, estrutura principal relacionada à acomodação ou à nossa capacidade de foco a diversas distâncias, para perto e para longe, aonde ele vai trabalhar mais ou menos. Quando a gente olha para perto, esse cristalino trabalha mais, ou seja, ele acomoda mais, a gente fala que ele se ajusta mais, justamente para que ele consiga fazer o foco para perto. Já os músculos ciliares são eles que controlam o cristalino e então eles ajustam o foco da nossa visão. Então, essas são as estruturas principais para a gente conhecer. Gravem bastante aonde fica a retina, lá no fundo do olho. Quando a gente fala que vai olhar o fundo do olho, a gente está olhando a retina. Aí quando a gente fala cristalino, está relacionado com a catarata, está relacionado com as lentes intraoculares, que são então substituídas pelo cristalino. Essa estrutura que é fibrosa e parece uma lente e formado em camadas, tá bom? Então, as principais estruturas do olho. E, como aprendemos por imagem, 65% da população aprende de forma visual. A gente tem ainda outras formas de aprender. Outras formas de aprender são por audição e também por tato, pessoas que são mais sinestésicas. Como aprendemos por imagens, é bem mais rápido eu colocar uma imagem para que você consiga entender o que eu estou querendo expressar do que escrever um texto. Afinal de contas, nosso cérebro processa uma imagem 60.000 vezes mais rápido do que um texto. Então, toda vez que eu quiser me expressar, quando eu coloco uma imagem, tende a ser muito mais rápido uma imagem para contextualizar o que eu quero dizer do que escrever em texto para que você consiga entender o que eu estou buscando transmitir para você. Logo, se a gente aprende pela visão, por som e por tato, tem pessoas que aprendem ou têm mais facilidade de aprender por visão, que são 65% das pessoas, mas também temos que lembrar que algumas pessoas aprendem sim por sons, através de sons, ou por sensações sinestésicas. Logo, quem aprende por som, é interessantíssimo ter uma música para um aprendizado junto, então fazer uma melodia, fazer uma paródia, ter instrumentos musicais durante a aula, ou ter maneiras que o paciente consiga, o aluno, ou mesmo o adulto, consiga associar mais o que ele está ouvindo do que o que ele está vendo. Logo, quem aprende por sons tem bastante dificuldade de copiar no caderno o que está escutando, porque quando vai copiar no caderno, perde o que escutou e aí deixa de prestar atenção. Então, quem aprende por som geralmente é o perfil de aluno ou de adulto que não anota as coisas no caderno, mas sim acaba escutando, assimilando aquela informação e pela via ventral da visão acaba ativando então a área visual auditiva, onde ele consegue captar o que ele visualizou através do som, o som ilustrou o que ele está visualizando, e ele consegue então mentalizar, ou seja, consegue memorizar aquilo que ele ouviu com muita precisão, muitas vezes até mesmo som de voz, muitas vezes ele consegue reproduzir exatamente as palavras que ele escutou, justamente por esse tipo de aprendizado
por som, através do som, né, ou essas pessoas que são auditivas, terem essa facilidade, essa capacidade de memorizar as informações, então, recebidas através da audição. Já as pessoas que aprendem por sensações sinestésicas são aquelas que precisam de abraço, precisam de afeto, de carinho, de tato. Elas precisam aprender mexendo, fazendo, realizando. Então, não adianta você testar, ensinar, explicar várias vezes a pessoa fazer o texto, falar para ler o texto ou falar para ela escutar a própria voz várias vezes para ela entender um conceito, porque nesses casos a pessoa só vai conseguir entender o que é o conceito que você está dizendo na hora que ela colocar a mão na massa, na hora que ela fizer na prática. Na maioria das vezes, os adultos aprendem mais na prática, então os adultos tendem a ser mais sinestésicos, uma vez que as outras vias já se desenvolveram bem e que ele vai aprender muito mais fazendo do que vendo ou ouvindo. Claro que as crianças também, muitas vezes, quando têm mais dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, elas também gostam de aprender desse jeito mais experimentando, dando errado mesmo, para elas descobrirem então depois que aquilo que deu errado tem uma explicação, e aí sim ela ter uma referência visual, uma referência auditiva, uma explicação do que e por que aconteceu aquele experimento que ela fez deu errado, ok? Então, precisamos pensar que no processamento visual eu tenho informações de entrada, informações que são as informações de recepção da informação visual, e essa informação ela passa por um processo chamado transdução, e essa transdução é a energia luminosa convertida em padrões eletroquímicos nos neurônios. Então, essa recepção do estímulo visual faz com que a luz que atinge a córnea chegue até a retina, e na retina, então, essa energia luminosa é convertida em padrões eletroquímicos para que as informações então sejam transmitidas entre os neurônios. Então, recebida a informação visual, essa informação visual vai passar por uma decodificação e esses padrões eletroquímicos são interpretados na atividade do sistema nervoso do cérebro, e essa decodificação ela vai fazer com que a gente consiga detectar o que são as informações que a gente enxergou no escuro, que a gente enxergou no claro, o que está em movimento, o que está parado, o que tem contraste, o que não tem contraste, o que tem cor, o que não tem cor, o que está mais rápido, o que está mais lento, e essas informações são importantíssimas, então, para que a gente não tenha erros no sistema. Porém, se acontecer alguns erros, essas imagens, então, que chegam real e invertida, lá no fundo do olho, lá na retina, elas podem então chegar antes ou depois do que a gente fala da retina, tá bom? Então, se a luz que passou pelo cristalino e convergiu chegou antes, a gente vai chamar de miopia, e se essa imagem, então, aqui tem um gatinho ilustrando, se essa imagem chegar depois da retina, a gente vai chamar de hipermetropia. A visão ela funciona através de um processamento de dados recebidos pelo encéfalo por intermédio dos receptores sensoriais ativados pela luz. Então, se eu não tiver a luz chegando numa visão fotóptica, numa alta qualidade visual, de acuidade visual, numa visão de cores e numa visão, uma visão de luz, quando eu tenho luz, e de quando eu não tenho luz, uma visão fotópica e uma visão escotópica muito bem elaborada, que vai fazer com que essa primeira leva de informações chegue lá, em V1 chegue lá no lobo occipital de uma forma clara, de uma forma limpa, as informações bem resolvidas, logo o processamento visual vai ter já alterações nas informações de entrada. Então, aqui é quando eu tenho um exemplo de uma hemetropia, de uma miopia e de uma hipermetropia. A hemetropia, a informação chegou certinho na retina, eu não preciso fazer nenhuma alteração, prescrever nenhum grau, e essa informação que chegou na retina vai chegar lá até V1 e tá tudo ok. Quando eu tenho o caso de miopia, eu preciso colocar uma lente negativa na frente do olho para que esse foco que se formou antes vá se formar lá na retina, e aí sim eu tenha a informação chegando em V1 de qualidade, que o paciente consiga, então, dar conta de assimilar ou de decodificar essas informações que chegam de uma forma, então, que seja
satisfatória. Já na hipermetropia também, o foco passou e eu preciso de uma lente e aí essa lente vai ser positiva para que eu faça a correção, no caso da hipermetropia. Aqui eu tenho o conceito de ponto próximo e ponto remoto, onde o ponto próximo é o ponto mais perto que eu vou enxergar e o ponto próximo é o ponto mais perto que eu vou enxergar, o ponto remoto é o ponto mais longe, que tende ao infinito, que uma pessoa consegue enxergar. Porém, um míope, ele vai ter o ponto próximo e o ponto remoto muito próximos, dependendo do grau, porque o ponto mais remoto, ou seja, o ponto mais longe que o míope consegue enxergar, muitas vezes é a 30, 40 centímetros dos seus olhos, justamente porque ele não consegue enxergar nítido a distâncias maiores, né, distâncias para longe. Então, a gente consegue fazer exercícios visuais para ajustar ou moldar cristalino, para moldar ou incentivar, na verdade, o sistema visual a trabalhar mais em conjunto, trabalhar de uma melhor forma. Então, evitando que essa miopia se desenvolva, evitando passar para escrever óculos que aumente mais, cada vez mais essa miopia, justamente porque a gente vai fazer exercícios para convergência, divergência, para acomodação, melhorando, buscando com que haja melhora de uma acuidade visual ou melhora da percepção visual, que significa que a acuidade visual vai estar cada vez mais nítida, ou que o paciente vai estar mais consciente das informações que ele está recebendo, tá bom? De acuidade visual. Então, quando a luz ela entra na retina, ela forma então uma imagem real invertida lá no fundo do olho e essa imagem então vai ser convertida para a versão correta, então ela vai ser desinvertida lá no cérebro, tá? Então, a luz, que é uma energia eletromagnética, segue impulsos elétricos e atravessa então a córnea, o cristalino, chega na retina e na retina então essa luz transformada em impulsos elétricos é levada pelo nervo óptico até o cérebro. E essa retina é como se fosse uma tela onde são projetadas então as imagens do que a gente recebe de informação luminosa, vai se projetar uma imagem e formar então de uma forma invertida lá na retina. E aí as milhões de células receptoras na retina que vão captar, registrar e começar o processo do processamento visual, é onde tem o início do processamento visual, vai ser justamente então lá na retina, tá? Aqui eu tenho um vídeo rápido que eu vou mostrar para vocês, que fala sobre então a visão é o sentido dominante no ser humano. Aproximadamente 70% dos receptores sensitivos do corpo estão nos olhos e 40% do córtex cerebral está envolvido no processamento da informação visual. 40% do O órgão córtex visual é o bulbo do olho, processamento da ou informação visual. simplesmente olho. Tem aproximadamente 2,5 cm de diâmetro. São estruturas acessórias do olho: o supercílio, mais conhecido como sobrancelha, os cílios, as pálpebras, que protegem o olho contra lesão e luz excessiva, também mantém a córnea úmida. A pálpebra superior é mais móvel que a inferior e contém o músculo levantador da pálpebra superior, que abre voluntariamente o olho. O aparelho lacrimal, os músculos extrínsecos do olho e a túnica conjuntiva, que é uma membrana mucosa transparente que cobre as superfícies internas das pálpebras e do bulbo. Então, aqui sobre as estruturas acessórias do olho. O olho, em sua parede externa, consiste em 3 camadas. E em sua cavidade interna contém fluidos chamados humores. As camadas são a túnica fibrosa, túnica vascular e túnica interna. Vamos falar sobre a túnica fibrosa, que é a camada mais externa
e consiste em duas regiões, a esclera e a córnea. A túnica fibrosa, que consiste na esclera e na córnea. A esclera é dura, branca e opaca. É conhecida também como branco do olho. A esclera protege as estruturas internas do bulbo do olho, mantém o seu formato contra a pressão e é um local de fixação para os músculos extrínsecos do olho. Na sua face anterior, a esclera torna-se transparente e é chamada de córnea. Lá na face anterior, então, a esclera vai ser chamada de córnea e ela vai ser, vai ser transparente, que lembra aquela tampinha que eu falei que protege os olhos, então, chamada. A córnea é transparente e, através dela, que a luz entra no olho. A transparência da córnea deve-se a um alinhamento regular de fibras de colágeno. A córnea é avascular, recebe oxigênio do ar à sua frente e nutrientes do humor aquoso, situado posteriormente a ela. A córnea é ricamente abastecida por terminações nervosas. A maioria são receptores de dor. Tocar a córnea provoca o ato reflexo de piscar e um aumento na secreção de lágrimas. Mesmo com essas respostas protetoras, a córnea é vulnerável aos danos decorrentes da poeira e outros objetos. Felizmente, tem uma grande capacidade de regeneração e cicatrização. A córnea é uma das poucas estruturas no corpo que podem ser transplantadas de uma pessoa para outra com risco mínimo de rejeição, pois não tem vasos sanguíneos, estando fora do alcance do sistema imune do corpo. Na junção da esclera com a córnea, um canal oco se forma. Este canal é chamado de canal de Schlemm, ou seio venoso da esclera. Esse canal conecta-se ao humor aquoso, na face anterior do olho, drenando esse fluido. A túnica vascular é uma camada intermediária do bulbo do olho e tem três partes: corióide, o corpo ciliar e a íris. A corióide é uma membrana altamente vascularizada, de pigmentação escura. Seus muitos vasos sanguíneos nutrem as outras camadas do olho. A cor marrom da corióide é produzida pelos melanócitos, cuja melanina ajuda a absorver a luz, evitando assim que a luz se disperse dentro do olho e crie confusão visual. A íris é a parte colorida visível do olho e está situada entre a córnea e a lente, com sua base conectada ao corpo ciliar. Sua abertura central redonda chama-se pupila, que permite que a luz entre no olho. A íris contém fibras musculares lisas dispostas circularmente, chamadas de músculo esfíncter da pupila e músculo dilatador da pupila, que agem variando o tamanho dela. Na luz do dia e na visão de perto, o esfíncter da pupila contrai e constringe a pupila. Sob a meia luz e na visão distante, o dilatador da pupila contrai para abrir a pupila, permitindo que mais luz entre no olho. A pupila parece preta porque, quando olhamos através da lente, vemos o fundo do olho intensamente carregado de pigmentos.
Contudo, quando uma luz intensa atinge a pupila, a luz refletida é vermelha, em consequência dos vasos sanguíneos na superfície da retina. É por essa razão que os olhos de uma pessoa aparecem vermelhos na fotografia, quando o flash atinge a pupila. A constrição das pupilas, que ocorre quando uma luz forte pisca no olho, é uma resposta protetora, conhecida como reflexo luminoso pupilar. A cor da íris varia entre os indivíduos, porém, essa variação na cor do olho reflete a quantidade de melanina na íris. Olhos castanhos e pretos têm grande quantidade de melanina. Olhos azuis, baixíssima quantidade de melanina. E olhos verdes, quantidade moderada de melanina. Aqui temos o corpo ciliar, é a continuação da corióide. Também aparece na cor castanho escuro por causa dos melanócitos. É um anel de tecido espesso que circunda a lente. O corpo ciliar consiste basicamente em músculo ciliar, que age para focar a lente, altera o formato da lente adaptando-a para a visão de perto ou longe. Os processos ciliares, que são projeções na face interna do corpo ciliar, contém os capilares sanguíneos que produzem o humor aquoso. E as zônulas ciliares, que formam uma auréola de fibrilas que se estende desses processos e se conecta por toda a lente. A túnica interna é formada pela retina. A superfície da retina é o único local no corpo no qual os vasos sanguíneos são observados diretamente e examinados em busca de alterações patológicas. A margem anterior da retina chama-se ora serrata. Na parte posterior da retina, nós encontramos o disco óptico, que é o local no qual o nervo óptico deixa o bulbo do olho. O disco óptico também é chamado de ponto cego, porque é um local que não tem os fotorreceptores, bastonetes e cones, que dão passagem ao nervo e vasos sanguíneos. Portanto, não conseguimos enxergar uma imagem que incide sobre este ponto cego. Imediatamente lateral ao disco óptico está a mácula lútea. É uma pequena área oval da retina especializada em acuidade visual. O centro da mácula é chamado de fóvea central. É a área de maior acuidade visual. Esta é a lente, também chamada de cristalino. Proteínas cristalinas formam essa lente e normalmente ela é perfeitamente transparente, não tem vasos sanguíneos. A lente é mantida em sua posição pelas zônulas ciliares. A lente ajuda a focalizar as imagens na retina para facilitar a visão nítida. E este é o canal hialóide. É um canal estreito que é imperceptível nos adultos e atravessa o humor vítreo, desde o disco óptico até a face posterior da lente. O humor vítreo é uma substância gelatinosa que, sob pressão constante, mantém o formato esférico do olho. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abração. Bom, então a luz que passou por um processo de decodificação, ela vai passar por um processo de codificação e
por um processo de organização. Então, a luz é codificada, decodificada e organizada, e isso acontece no cérebro. Então, a luz passa pela pupila, pelo cristalino, chega na retina tem os fotorreceptores transformam, então, a luz por processos químicos em opsinas, que são proteínas, e esses sinais químicos viram, então, impulsos elétricos, e no cérebro que vai acontecer a decodificação e a organização dessas informações. Então, o processamento visual é isso, desde a parte de codificar a informação, de luz virar impulso elétrico até ser decodificado pelo cérebro e ser organizado e interpretado em forma de entender alguma imagem, ok? Então, eu vou parar por aqui essa aula e a gente vai continuar na próxima aula.